Ponto de Vista. Apoio Grupo Mendes. Olá, está começando aqui mais um Ponto de Vista, você com a gente sempre aqui pela TV Santa Cecília, neste horário da 1h30 da tarde, programa ao vivo com personalidades da cidade, da região metropolitana, e o debate, né, sempre importante sobre os temas, sobre a pauta da nossa região metropolitana e, claro, os assuntos de interesse, de importância nacional também. 1h30 da tarde ao vivo e a nossa reprise também de segunda a sexta para você acompanhar a partir das 20 horas, né, 8 da noite, portanto, né. Questões importantes ligadas à área social, os dramas sociais que a gente tem na cidade, a dificuldade que tem aqui a administração municipal de resolver determinados assuntos, especialmente os moradores de rua, né? O homem vai à lua, volta, a tecnologia cresce, o aparelho celular se desenvolve, você vira o mundo aqui através do celular, e uma série de assuntos avançam e as pessoas continuam por aí morando nas ruas, especialmente vindo em direção aqui a cidade de Santos, uma cidade acolhedora, a prefeitura que tem aí uma série de serviços, uma série de programas à disposição, né? E o clima também ajuda, evidentemente, né? Vamos debater e discutir tudo isso, né? Recebendo com prazer aqui a secretária da pasta, né? Secretária da Assistência Social aqui de Santos, Rosana Russo. Tudo bem, secretária? Tudo bem. Apesar de tudo isso que eu falei, está tudo bem, né? É um prazer participar. Obrigada. Uriel Vilas Boas, mais uma vez com a gente aqui, participando e colaborando conosco, advogado, líder sindical, figura sempre antenada com a cidade e com o país, né, Uriel? Tudo bem? Bem, depende. Saúde, tudo bem, né? Eu só posso falar tudo bem porque meu time ganhou ontem. Fora isso, a gente tem que analisar, mas sendo otimista, vamos deixar tudo bem. Gisela Monteiro, psicóloga e especialista em psicologia social, está com a gente também para debater esse tema e outros assuntos importantes ligados aí à área social da cidade, do país, enfim, né? Tudo bem, Gi? Prazer recebê-la. Tudo bem, Edgar. Prazer é meu. E o Marco Santana, antenado também com o nosso espaço pelas redes sociais, né? Você envia aí seu comentário, sempre a sua pergunta, a sua crítica e as nossas transmissões aqui do Ponto de Vista também. Tudo bem aí, né, Santana? Tudo bem. Saúde, tudo bem? Tudo em dia, né? Saúde, tudo bem. E hoje, Butrão, coincidentemente, faz um mês daquela ação do prefeito João Dória em São Paulo. Da Cracolândia? Que buscou eliminar a Cracolândia e os efeitos. Nós percebemos até hoje que não, ele tentou uma solução simples para um problema muito complexo. Recebeu críticas até das pessoas que o apoiam e os reflexos que nós estamos sentindo até hoje. E se tem uma coisa positiva, foi muito pedagógica, né, do que é um problema muito complexo e o que não se deve fazer numa questão tão sensível como essa, né? Eu cumprimento especialmente você que nos acompanha ao vivo, convido você a participar do programa, na sua crítica, sugestão, pergunta, pelo Facebook, Ponto de Vista com Edgar Butrão, ou e-mail, contato@pondevista.tv.br. E você que nos acompanha na reprise, uma boa noite. E como sempre, o alerta aqui que eu faço na abertura do Ponto de Vista, diariamente, estamos aqui ao vivo, 1h30 da tarde, o programa acaba às 12h30, você tem a tarde inteira até o início da noite, ou à noite, né, às 20 horas, quando começa a reprise. Se você está aí na reprise, curtindo e acompanhando esses assuntos importantes que a gente vai colocar em debate aqui, em discussão a partir de agora, muita coisa pode ter acontecido. Apesar do presidente estar na Rússia, né, a coisa realmente está russa, não é? Cada dia que passa parece que a situação dele fica mais complicada aqui. Então, quem sabe uma bomba nova, uma explosão nova, ou a explosão de fato, né, em algum canto do mundo, enfim, porque realmente é impressionante. Os fatos se sucedem de uma rapidez, uma velocidade incrível. E você que está aí à noite, é claro, já pode ter aí novas informações bombásticas que a gente não tem neste momento, né? Doutor, se me permite, ele está na Noruega agora, acabou de chegar na Noruega. Ah, chegou a Noruega. E foi dar uma entrevista coletiva que foi acompanhada por apenas um jornalista local, para você ver o prestígio do presidente Michel Temer no exterior. Nem a Globo não estava lá? A Globo Não, News, dos jornalistas locais, né? Apenas um jornalista norueguês, tem 3 meses de formado, que acompanha essa entrevista. É realmente uma situação nada confortável que vive o presidente da República, Michel Temer, e a gente não sabe o que vai acontecer. Ninguém pode dizer o que vai acontecer amanhã, nem segunda-feira, enfim, né? Estamos todos perplexos com essa realidade que estamos vivendo, fora a crise econômica, que é monstruosa, de vez em quando dá uma luzinha no final do túnel, enfim, né?
Mas, secretária, nós aqui não temos uma Cracolândia, né? Nas dimensões de São Paulo, graças a Deus, não, né? Mas nós temos pequenos pontos que, se nós não cuidarmos, pelo menos eu identifico uns 4 pontos que, se nós não cuidarmos, a tendência é de aumentar. Perfeito. Mas isso que o Santana colocou há pouco, eu também imaginava isso, 30 dias já, um mês já, daquela intervenção desastrosa da Prefeitura de São Paulo, com o apoio da Polícia Militar, enfim, né? Se desmantelou uma Cracolândia e formou 200 pela cidade, né? Parece que a coisa ficou muito pior a emenda que o soneto, né? E como agir? Já é uma estratégia aqui em Santos com relação a isso? Eu acho que essa questão da solução mágica, é importante a gente tocar nisso, porque todos os dias nós somos convidados a tomar uma atitude de solução mágica. Não só de algumas pessoas da população, mas, enfim, de alguns órgãos também. Retirem as pessoas da rua, removam as pessoas da rua, né? Às vezes os pedidos vêm junto com o lixo, por exemplo. Foi feita uma reforma, remova o lixo e removam as pessoas como se fosse a mesma coisa. Isso fosse a mesma coisa. E nós temos resistido bastante desde o começo, porque, além de ilegal, isso é imoral. Né, e não condiz com uma política pública, não condiz com a história da nossa cidade. Então, o que nós podemos fazer, e é interessante, né, se a gente for refletir sobre isso, o quanto tem a ver a situação política, nós estamos falando agora da situação política, né, da figura do presidente, mas, enfim, é a figura do Brasil, né, a situação do país, o quanto tem a ver o momento que a gente está vivendo com o aumento expressivo dessa população, não só em Santos, mas em todos os lugares do país, que tem a ver com o empobrecimento, tem a ver com o alto desemprego. Hoje ainda estava lendo o quanto ele não retrai na Baixada Santista, né, exceto Peruíbe, todos os outros municípios continuam tendo uma queda em relação à admissão e demissão. 45 mil vagas perdidas, diz o Jornal Tribuna hoje, não sei se alguém aqui acompanhou, em 10 anos, não? Uma década, isso. Uma década? Será que foi uma década ou foi menos? Eu não vou me lembrar agora, se alguém se lembrar, Ariel se lembrar, enfim, mas o número é bastante significativo, né, secretário? Sem dúvida. E o quanto isso esgarça, né? Esgarça as famílias, esgarça os tecidos sociais, o quanto isso colabora para que as pessoas entrem no uso de substâncias, enfim. Você diz, né, quais são os caminhos, né? Os caminhos, eu entendo que eles são de políticas estruturantes, né? Nós estamos falando de economia, de qualificação profissional, de educação, e são de políticas que agem quando a situação já está posta, né? No caso as mazelas, né? As mazelas, no caso, é a política de assistência social, e o que a gente pode fazer é ofertar serviços e continuar trabalhando intensamente dentro de um padrão de ética, de dignidade, de profissionalismo, que é isso que a gente vem fazendo. Muita gente defende a teoria, né? O cara não optou pelo crack, se ele optou pelo crack, ele sabia que ia virar zumbi. Se ele virou zumbi, não precisa viver mais, né? Você deve ter ouvido muito isso, né? Então, eu acho que usar droga não se trata de uma escolha como eu vou comprar um casaco azul ou verde, né? Acho que a droga, ela tem um efeito, e o problema, também falar de droga, tem um conjunto de drogas muito diferentes, né? Então, você falar de maconha é um tranquilizante. Ninguém morre de overdose de maconha, a não ser que caia um container de maconha na cabeça do sujeito. Mas outras drogas, o álcool, que é uma droga legalizada, né, que causa uma dependência gigantesca, e o crack, atualmente, quem compra, às vezes, um baseadinho pronto, ele vem, né, às vezes, com um tantinho de crack em cima, e o potencial de vício e o efeito é rápido, né? Então, você vê pessoas que se tornam zumbis, e ninguém de sã consciência chega, eu vou usar isso para me tornar um zumbi, né? As pessoas vão se tornando zumbis.
E os motivos pelos quais elas estão na rua ou vão buscar um tipo de droga desse são os mais variados, né? Não dá para a gente dizer, uma época eu trabalhei com obesidade, as pessoas falam assim, é cabeça de gordo. Então tem dois tipos, cabeça de gordo, cabeça de magro. Então a gente tem cabeça de usuário de crack e não é assim, né? É extremamente difícil, complexo, mesmo em países desenvolvidos. Recentemente saiu na Folha uma matéria sobre uma enfermeira que trabalha com dependência química em Vancouver, que é uma cidade altamente desenvolvida no Canadá. Tem um cantinho ali da cidade que tem, todo lugar do mundo tem doença mental, tem dependente químico mais barra pesada. Agora, aqui, além dessas questões, a gente também tem pessoas por desemprego, por rompimento de laços familiares. Então, fica fácil a gente, uma vez ouvindo um programa esportivo também, estavam falando do Adriano, aquele jogador do São Paulo que bebe, né? Bebia, não sei onde ele anda. O imperador. O imperador, ele falava assim, é só ele querer parar, ele tem que querer e tal. Se a gente conseguisse ter um autocontrole, né, da vontade e simplesmente dizer eu quero parar ou não quero entrar, a dependência química tem circuitos neuronais que estão ali prontos para serem de novo ativados e provocar de novo a busca pela droga e tal. Então, também ninguém sai do zero ao crack. Tem um percurso. Esse é o tipo de coisa que opina, naquele determinado momento, alguém que não tem conhecimento Exatamente. de causa para Achismo. emitir aquela opinião. E Sim. como se aquilo fosse a verdade absoluta. Exatamente, exatamente. E eu posso dar minha opinião sobre futebol, que eu até gosto, mas entendo muito pouco. Opinião todo mundo dá, né? Mas daí é diferente, né? Não vai incomodar ninguém, a bola entrou, não entrou, o time ganhou ou perdeu. Mas enfim, você fazer críticas a políticas públicas baseado no que você acha, né? Simplesmente, sem estudar, sem conhecer. Então, é um consenso que a Cracolândia, que esses espaços públicos dominados, porque aqui é muito desconfortável, muito terrível você ver seres humanos transformados em zumbis, e essa é a impressão mesmo, né? Então, então pega uma ilha, bota todo mundo lá e extermina, né, o problema visual. Você simplesmente não os vê mais. Não é esta a questão, né? Não dá para ser assim. Acho que o problema do prefeito João Dória é que, uma vez eu vi uma piada dizendo que assim, chama o Dória porque ele tem solução para tudo. Ele acha que ele resolve tudo do jeito dele, e as coisas são muito complexas, muito difíceis, e tem que ter todo um trabalho, uma abordagem e diferentes respostas para diferentes problemas, né? É verdade. Cracolândias, enfim, esses lugares onde ficam pessoas aí viciadas em droga, claro que quem mora eu escuto muito isso, né? Você não tem um imóvel próximo, você não mora perto, você não trabalha próximo, por isso você fica com essas teorias aí, não sei o quê, vai morar perto, não sei o quê. Não é questão disso, gente. É como diz a Gisela aqui, né? A própria secretária. Não dá para você pegar esses seres humanos, que ainda são humanos, e jogar lá num, sei lá, né? E fazer o quê? Tocar fogo, afundar uma ilha, como ela diz, enfim, não, Ariel? Eu passei por uma experiência nos idos de 1994. Eu me lembro da data em função de um acontecimento, algo que aconteceu comigo. E ali na rua, na Avenida Washington Luiz, logo no início, quando terminava a Brás Cubas, ali, toda terça-feira, às 19 horas, encostava uma perua Kombi, de uma entidade religiosa, e uma fila de pessoas para comer. Eu fui fazer uma conversa com as pessoas que estavam servindo, e elas diziam, são pessoas que moram nas ruas, são pessoas que estão aí, e entre essas pessoas tinha ex-colegas meus que trabalharam na cozinha e moravam naquela avenida, na rua. E aí eu fiquei pensando comigo mesmo, onde está a família dessas pessoas? E, primeiro. E segundo, não dá para criticar a entidade religiosa que toma essa atitude, com a melhor das intenções. Mas, na segunda-feira agora eu participei de uma reunião de um conselho de segurança, onde estavam presentes várias autoridades civis, militares, da polícia municipal, da prefeitura, na área de saúde, de serviço social, enfim, o tema levantado era essa questão dos moradores de rua e das drogas, principalmente ali no túnel onde passa o VLT.
Eu fico pensando comigo mesmo, não seria necessário, não seria importante que se reunissem estas entidades, universidades, porque colocaria aí psicólogos, psiquiatras, médicos, assistência social, mais a área social da prefeitura, mais a área de saúde da prefeitura, mais o policiamento, não pensando inicialmente em repressão, de maneira nenhuma, para não acontecer o que aconteceu em São Paulo, e buscar uma saída de tal forma que o indivíduo jogado na rua, ele se sentisse motivado a reagir de alguma forma. Porque o crack é a pior droga que existe, porque o resto que existe de cocaína, de outras drogas, é a pior droga que existe. E eu me lembro que participei também num congresso em Brasília, onde estava presente o pessoal da Fundação Oswaldo Cruz. E durante o jantar, batendo um papo, um rapaz falou assim, olha, quem falar que droga é ruim, está mentindo. Droga é uma delícia. Todos nós, é claro, reagimos. Assustamos. Como Assustaram. assim? Ele falou assim, olha, a primeira cheirada, a segunda cheirada, a terceira, depois da quarta, quinta, ele já começa a não ser mais gente. Mas a droga vicia, a droga... E para terminar, porque esse assunto merece assim um debate muito amplo, eu insisto nesse aspecto. Por que não pensar num seminário, numa conferência, reunindo esses especialistas para avaliar de que maneira poderia ser tratada essa questão, de tal maneira que a comunidade também pensasse, o pai, a mãe, quando vê o filho ou a filha chegar em casa a qualquer hora. Eu sou de um tempo que eu levava minha namorada em casa 11 horas da noite do sábado. Hoje, vamos buscá-la. Faz um tempinho. Hoje estão vamos saindo as estão saindo. Né? Então, eu estou discutindo essa questão para a comunidade como um todo avaliar de que forma poderia enfrentar essa questão. Rosana Russo, responda aí, por favor. Especificamente com relação ao local que o Uriel está mencionando, que é no túnel, no VLT, né, ali perto da gruta. Vou falar desse, mas a gente tem feito em todos esses lugares que eu te falei, que são 3 ou 4, que a gente está localizando espaços de cenas de uso de crack, que a gente chama. Esse trabalho que o Uriel fala, nós fazemos com a guarda, com a Secretaria de Saúde, pelo consultório na rua, e a assistência social e outras secretarias que a gente identifique que seja necessário em alguma cena de uso, que pode ser a Cefim. A Secretaria de Serviços Públicos está sempre no local, porque onde tem usuários, tem normalmente uma quantidade grande de lixo que é produzido e que você faz ali a limpeza. A guarda, ela entra no sentido da ocupação irregular dos espaços públicos e, no caso de encontrar tráfico de drogas, tudo já faz o acionamento da polícia. A Secretaria de Saúde vai com o consultório na rua, que tem vários tipos de abordagem, não só com relação ao uso de drogas, mas com relação à saúde geral daquela pessoa, e a assistência social também na perspectiva de vinculação e de levar para os serviços, né? Os serviços da assistência, que são os acolhimentos, e os serviços da saúde, que são as comunidades terapêuticas, ou enfim, os serviços de redução de danos. Isso é feito sistematicamente. E eu acredito que é essa constância e essa intersetorialidade que tem, de alguma maneira, segurado ainda as nossas situações. E uma coisa importante que nós temos feito também, Uriel, é abordar não só as pessoas que estão em situação de rua ou nas cenas de uso de crack, ou as duas coisas juntas. Porque nessas cenas de uso tem população de rua e tem quem não é de rua. Sim. Também. Nós abordamos o entorno também. Nós falamos com as pessoas, com a população e no sentido de detectar o porquê da permanência daquelas pessoas ali, porque sempre há um fator de fixação. Às vezes é um comércio,
ou que a pessoa toma conta do comércio durante a noite, né, faz ali uma espécie de troca com o comerciante, olha, você deita aí, de manhã você sai, mas durante a noite isso aqui tá garantido. Às vezes é comida, né, e às vezes é esmola, enfim, a gente, no sentido de detectar qual é o fator de fixação e de orientar a população. E essa questão de estar sempre buscando também novas experiências e conhecimento técnico, conhecimento científico, né? Porque eu acho que quando você fala ao prefeito de São Paulo, né? Ele teve uma atitude assim... marqueteiro. Exatamente. Ao meu modo de ver, né? eu disse isso aqui, E né? drástica, né? Porque é diferente, né? É diferente você cuidar de coisas e você cuidar de gente. A gente sabe que gente é um processo. Tem pessoas que estão nas ruas que nós estamos abordando há 1 ano, 2 anos. Às vezes, no 3º ano, você consegue trazer essa pessoa e, às vezes, Uriel, até restabelecer os vínculos familiares é muito difícil. Às vezes a pessoa dá para a gente um telefone e a gente liga e Ninguém quer saber, né? Quando percebem que nós estamos com a pessoa, bate o telefone na nossa cara. Já deu muito problema, né? Em outros momentos, Triste, nós né? somos demandados por várias pessoas de todas as classes sociais. Isso é importante que a gente deixe claro, porque nenhum de nós aqui, nenhum das pessoas que estão nos assistindo, nenhum munícipe está livre de ter alguém de sua família nessa situação ou ele próprio. Você não sabe. As pessoas dificilmente pensam nesse pensa aspecto. se você vai perder o emprego, se você vai conseguir manter a sua habitação, se você vai conseguir manter a sua saúde mental. Então, por isso que eu digo, esse é um assunto bastante delicado, que a gente tem que agir com continuidade, constância e continuidade. A gente tem visto que é a constância, porque muitas vezes a gente consegue, eles estão trabalhando, estão na qualificação profissional, recai, e você tem que colocar tudo de novo. Agora, o que acontece? O que acontece? A nossa sociedade, ela produz mais mazelas do que a gente é capaz De suportar? de reverter. Reverter. A gente produz, a sociedade produz constantemente e nós estamos aqui na tentativa de minimamente conseguir reverter alguma coisa. Se a gente não parar de produzir... Vamos fazer um intervalo e a gente, na sequência, retoma aqui esse assunto bastante complexo, difícil, ao contrário do que imaginou o prefeito Dória em São Paulo. O assunto é de muito difícil solução. Voltamos já já. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Conquistar um lugar no mercado de trabalho não depende só do diploma. Você precisa de uma formação diferenciada. Por isso, não perca tempo. Faça já a sua transferência para a Universidade Santa Cecília e ganhe 25% de desconto na primeira mensalidade. Cursos presenciais e à distância com excelentes avaliações do MEC. Faça acontecer. Faça Unisanta. Existem empresas que saem das crises antes das outras. Anuncie na Santa Cecília TV. Ligue 3202-7107. Estamos de volta à sequência aqui do nosso ponto de vista. A secretária de Assistência Social de Santos, Rosana Russo, conosco, ao lado do Uriel. A Gisela Monteiro também nos dá o prazer aqui da participação, psicóloga, doutora em psicologia social. E a gente, claro, como sempre, com o Marcos Santana, que fica à vontade aí agora, Santana. Eu só queria fazer um breve comentário com relação à ação do prefeito Dória em São Paulo, que o episódio ganha um contorno mais dramático ainda, quando chega a suspeita para a gente de que naquele entorno ali da Cracolândia, na região da Luz de São Paulo,
há um projeto um empreendimento imobiliário chamado Nova Luz, que busca ocupar aquela área ali com escritórios particulares. Quer dizer, surgiu uma suspeita e que foi uma ação higienista para abrir aquela área ali para especulação imobiliária. Eu queria aproveitar a participação aqui da secretária, que ela nos relatou sobre o esforço da prefeitura, dos profissionais da assistência social, da área de saúde, para lidar dessa questão. E eu acho que é uma grande dificuldade no trabalho, por incrível que pareça, é a própria ação da população santista, que na tentativa de querer ajudar, de exercer a sua solidariedade, a generosidade, na verdade, oferece uma esmola, oferece um prato de comida e, ao que me parece, é uma... Incentiva e acaba atrapalhando uma ação profissional. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso daí e orientasse a população o que deve proceder. Se a pessoa quer realmente ajudar a população em situação de rua, o que ela deve fazer? O que nós temos conseguido de interessante, depois de algum tempo, é trazer algumas entidades que oferecem comida nas ruas, entidades ou grupos, para fazer a ação dentro dos serviços. Nós convidamos cada entidade que nós detectamos, ou grupo que está fazendo distribuição de alimento, nós convidamos para conhecer os nossos serviços, são 3 serviços públicos e 2 conveniados, e oferecemos a possibilidade dela fazer aquela ação dentro do serviço, que pode ser uma ação desde distribuição de roupas, ou distribuição de alimentos, ou alguma ação de socioeducativa, enfim, e isso tem ajudado bastante, não só as pessoas que estão dentro dos abrigos, como as entidades a participarem, né? E com relação às ações individuais, a gente sempre orienta que nos telefone, né, que ligue para o 0800 17 77 66, para a gente fazer a abordagem. A pessoa pode esperar a gente chegar para fazer a abordagem, porque a gente já tira todas as dúvidas, e que muitas pessoas, elas criam vínculos com as pessoas que estão... Esse telefone é bastante divulgado? É, bastante divulgado. Porque às vezes a gente está na rua, entendeu? E verifica alguma situação, enfim. Eu já cheguei a ligar para outros secretários, né? Fala, não tem o telefone celular e tal, eu sei que a secretária está atenta, enfim, eu estou vendo uma coisa aqui que é degradante, enfim, e tal, e o outro secretário não sei se faz o encaminhamento, eu até acho que deve ter feito, enfim, né? Mas eu nunca tive esse número aqui à disposição. Não, é bastante divulgado. Quer soltar aí no GC também, pessoal? 0800 17 7766, 0800 17 7766 é o telefone direto com a secretaria, é isso? Não, esse telefone é o Disque Urgência Social. Disque Urgência Social. Ele vai cair na base da guarda, que faz a primeira verificação se seria um caso de urgência de saúde ou seria um caso de urgência de polícia ou da própria guarda de assistência social, e passa para a gente, né? A gente atende o dia inteiro essas chamadas de 7 dias na semana, até meia-noite nós estamos inclusive na rua, né, com as equipes de busca ativa, e depois da meia-noite nós continuamos atendendo, mas os chamados via telefone, e nos dirigimos ao local também. Nós estamos o tempo inteiro fazendo as abordagens. E aí, Gisela, essa questão que envolve aí doação de esmolas, comida, enfim, eu sei que a secretaria atualmente, né, em outros governos também, fez algumas campanhas que eu disse até publicamente aos prefeitos, aos secretários, que eram campanhas falhas, que não iam adiantar absolutamente nada, porque você ganha a mídia, redes sociais, rádio e principalmente televisão, maciçamente, ou você dificilmente passa a mensagem. Não é? Essa é a minha crítica já de muito tempo com relação à boa intenção da Rosana Russo, dos secretários anteriores, enfim, todo mundo passou por essa cadeira aí, sentou pegou essa caneta na mão, como a secretária tem hoje, né? Tem essa dificuldade, tem sempre o objetivo de
caminhar na direção certa, mas eu acho que há uma falha aí. Eu acho assim, também não nos cabe ao cidadão que está andando na rua saber e não dá tempo, a gente não tem condição de... Só o GC, é só uma correção ao GC que está no vídeo, é 66 o final, 0800 17 77 66. Tá. Pois não, Gil? Não, ia dizer que a gente como cidadão que encontra uma situação não tem como verificar. A gente sabe que tem meninos, crianças que fazem malabares, que são explorados por adultos, por mais velhos. Então, a gente fica morrendo de dó, você vê uns pequenininhos ali fazendo isso, e não dá para a gente saber quem é, quem não é. Então, se a gente quer ajudar, na dúvida, não dê o dinheiro. Acione os órgãos competentes para fazer essa verificação, né? Eu acho que a gente tem um papel também como cidadão, não só das pessoas à nossa volta, mas como pessoas interessadas numa melhor situação, pelo menos da nossa cidade. Acho que se a gente não tem grandes possibilidades de revoluções a um nível de mudanças grandes, que a gente tenha em núcleos pequenos, né? Então, vamos estimular as crianças a não saírem da escola. A gente tem 47% dos nossos jovens de 14 a 19 anos fora da escola do ensino médio. Então, vamos fazer alguma campanha, vamos ajudar. Acho que a educação, não só alfabetizar, né? Dá a consciência crítica, a possibilidade de argumentar, de ter acesso à informação, ao conhecimento, ela é e sempre foi, acho que o grande jeito da gente sair de situações sociais mais graves, né? Então, 45%? 47%? No país, né? Não sei, país inteiro. tem variações. É metade, né? Meio a meio. Dos jovens que estão em ensino público, 1/3 tem ensino noturno, né? Então, assim, a noite não foi feita para estudar. Eu dei aula em universidade até o ano passado à noite, né? É o que dá para muita gente. É pesado. A noite foi feita para descansar. Curso noturno é pesado. Então, a gente tem que pensar em quem a gente vai votar, em políticas, em plataformas eleitorais. Não importa o partido, porque a gente está vendo que os partidos se igualam num nível baixíssimo, né? Com devidas exceções, que também tem exceções em todos os partidos. Acho que a gente tem que buscar um pacto social amplo pela educação, né? Não importa quem... Coisa para, assim, um projeto para 20 anos, para 30 anos, porque também a gente não consegue mudança em 2 ou 3, né? E ao invés da gente dar esmola, porque a esmola ela estimula que a pessoa fique ali comprando comida, e eles põem cartazinhos, e muitos são sinceramente necessitados, alguns não são. Como a gente não tem essa capacidade, essa condição de fazer essa avaliação, a gente liga para quem sabe, quem deve, para tomar conta e tentar dar um devido encaminhamento. Agora, eu acho que a gente também devia beijar os pés e as mãos dos funcionários públicos que trabalham com isso, né? Eu acho que a população que aborda... É difícil, né? Eu tenho contato com alguns colegas que trabalham... É uma população de servidores municipais que acaba adoecendo, porque é muito difícil você lidar cotidianamente com a frustração. A gente se torna profissional para ajudar, para colaborar, e é muita frustração, né? Então, as jornadas na rua, expostos, porque também o profissional que está lá, ele está exposto, né, a ser atacado, xingado, agredido, não ser escutado. Então, o preparo dessa equipe, das equipes que trabalham com isso, deve ser bastante cuidadoso, e são pessoas, acho que, muito especiais para aguentar esse trabalho. Não é à toa que tem uma alta rotatividade, porque é penoso. É penoso para quem está e é penoso para quem trabalha com eles, né? Eu fico muito preocupado quando a tendência é buscar a solução através do servidor público. Porque é muito fácil criticar que o serviço público não está sendo feito. Porque eu tenho a minha sogra, dona Eunice, não vou dizer a idade dela, porque senão... Né? Mas ela sai sozinha, às vezes, e me assusta. Me assusta em que sentido? Porque ela vai com a sua bolsa e passa em ruas e eu fico assim, como a gente consegue ver as ruas de Santos, nos bairros nobres, ruas vazias de pessoas. E não impede, consequentemente, que um bandido, um mal-intencionado, ou um morador de rua que precisa de dinheiro para comprar o crack, possa fazer uma bobagem. Então, eu estou insistindo nessa questão,
Nós temos 40 mil universitários em Santos. Evidentemente que não são 40 mil ligados à área da saúde, mas até onde o setor universitário poderia atuar no sentido de debater o problema com outros segmentos sociais, a área religiosa, o serviço social da prefeitura, o serviço médico da prefeitura, a polícia militar, a polícia civil, porque tem uma situação curiosa. O morador de rua, o craqueiro, o crack, ele sabe onde comprar. A polícia não sabe quem está vendendo. É uma situação interessante, situação curiosa. Porque é um traficante que tem a sua clientela. Como lá em São Paulo agora, destruíram lá aquela Cracolândia. O tráfico estava infiltrado lá dentro. Estava infiltrado lá claro. dentro. Protegendo a Cracolândia. Então são situações que eu insisto na necessidade da comunidade se interessar. E cito um exemplo lá em São Paulo, de uma praça, onde os moradores perceberam 7 ou 8 moradores de rua estavam se estabelecendo ali. A associação de moradores daquela praça foram lá conversar com eles, dizendo o seguinte: vocês podem ficar aqui, vocês 7. Tem aquela garagem ali onde vocês podem dormir, podem se alimentar, mas a praça tem que ficar limpa. E mais ainda, não pode chegar mais ninguém para cá, só vocês. Ou seja, eu estou analisando sob o prisma do estímulo a pessoa poder fazer alguma coisa e se sentir estimulada a ser humano. Então, são situações que gostaria que isso fosse debatido não por uma pessoa, ou não por um projeto, mas as pessoas debatendo. Nós temos aí não sei quantas entidades religiosas que fazem. Eu estou na entidade religiosa que a gente faz, uma vez por mês, uma visita a uma creche, não com o intuito pura e simplesmente de levar comida, coisa que o valha, para conversar com a criançada, para brincar com a criançada, para estimular a criançada a aprender alguma coisa. Então, se a gente chamasse a atenção, e nós temos 9 municípios, nós temos o Condesb, temos a AGEM, nós temos 62 associações de moradores, nós temos N sindicatos de trabalhadores e também sindicatos patronais. Quer dizer, estimular esse debate de modo que pudessem sair sugestões, consequentemente o morador de rua se sentiria até protegido naquele sentido. Estão buscando uma saída para o meu problema. Alguma coisa aconteceria, porque morador de rua é um problema mundial. Não é de Santos, como dizem, ou do Brasil, é mundial. Ora, a gente daria um exemplo, começaria esse exemplo. Eu ficaria muito satisfeito. Eu estou insistindo nessa proposta, né, em relação ao Conselho de Segurança, do qual faço parte, e também do Conselho Municipal de Segurança, para que promovesse esse debate, essa conversa. E não é levar 500 mil pessoas lá, numa assembleia para debater e desabafar. Não. Pessoas que vão lá com o intuito de analisar a coisa sob o prisma técnico, o prisma humano, o prisma social. Eu penso que teria alguma alternativa positiva. Agora, a impressão que a gente tem, né, inclusive por relatos de comerciantes, donos de restaurantes, lanchonetes, bares aqui na cidade, essa coisa toda, é que de uns anos para cá, 2, 3 anos, enfim, o número de moradores de rua de Santos aumentou muito, né? Apesar de todo, aí que está a questão, né? Apesar de todo esse trabalho e todos esses programas que a Prefeitura de Santos tem, ou por causa de todas essas condições, de todos esses programas que a Prefeitura de Santos oferece? Eu trouxe uns números, eu acho interessante. Nós não repetimos o censo, mas a sensação é correta, a gente acredita que tenha aumentado mesmo, né? O meu temor é que aumente mais ainda, né? Porque nós estamos falando de algo que eu sempre digo, gente, não brota, morador de rua, não brota, é uma produção. É quando você conversa com cada um e a gente aborda todos
todos são abordados. Nós ouvimos as histórias que os levaram a ficar na condição de situação de rua. São histórias bastante complexas, desafiadoras, exige mesmo um cuidado com um profissional, né? Nós temos capacitação, supervisão constante, com profissionais de notório saber e tudo, mas o nosso temor é que essa situação ela se agrave cada vez mais, como tem acontecido em outros países do mundo, né? Os Estados Unidos também vive uma situação de agravo muito grande dessas situações, e como outros países europeus também. Nós tivemos, eu peguei os dados de 2016, nós abordamos na rua pessoas, 6.874 pessoas. Não estou dizendo que tenham 6.874 pessoas em Santos, porque é uma circulação muito grande, sim, principalmente no verão. As cidades são muito próximas, né? Exatamente, as cidades são bastante próximas. É importante a gente falar também que quando há movimentação higienista nos municípios, a tendência é aumentar a população que vem para Santos, né? Nós temos uma posição absolutamente contrária à solução mágicas e higienistas, né? É uma posição pautada na legislação, pautada na dignidade, né? Isso todos fazemos questão de manter com amplo respaldo do prefeito. Então, a tendência, nós temos visto, né, nas abordagens da rua, se acontece uma ação higienista nesse município, tem mais pessoas desse município aqui nas ruas em Santos, né? E a gente faz toda uma conversa com o DESB, com a Diretoria Regional de Desenvolvimento Social, para que a gente possa fazer uma política de parcerias, né? E a gente sabe que não são só os municípios vizinhos, né? Não, de maneira nenhuma. Aparece uma van aí com logotipo descaracterizado, mas é de órgão oficial de outras cidades, São Paulo, interior de São Paulo. A gente está cansado de saber disso, né? A minoria das pessoas que estão nas ruas são de Santos, a minoria. Nós tivemos, só atendidos num serviço nosso, que é o Centro Pop, nós tivemos 4.712 pessoas. Acolhidas ano passado foram 1.800 pessoas no nosso abrigo na Casa de Passagem. E 849 pessoas nós recambiamos. Porque o recâmbio em Santos, ele é feito a partir de um estudo de que vínculo essa pessoa tem no outro município. Porque senão você só transfere o problema, só transfere a pessoa, né? Não acrescenta nada para a reinserção social dela. Então, como eu digo, é um trabalho bastante complexo, que eu concordo com o Uriel. Eu acho que ele não é um trabalho apenas do poder público, né? Ele é um trabalho da coletividade, da sociedade, do brasileiro poder pensar que tipo de sociedade ele quer viver e seus filhos querem, né? E deseja que seus filhos vivam, e que essa sociedade, ela não nos é dada, ela é construída. O brasileiro tem um pensamento mágico, né, de que o Estado é o Estado que lhe concede tudo e que ele não tem uma participação. Nós temos desde o voto até o acompanhamento de quem nós votamos e até as ações do dia a dia com aquele outro, que hoje é outro, mas amanhã pode ser eu mesmo. E há inclusive uma situação que deve ser observada. É comum você encontrar pessoas com carrinhos, moradores de rua, recolhendo lixo reciclável. Ou seja, há um estímulo para ele fazer alguma coisa, ele quer buscar alguma coisa. Eu acho, inclusive, isso uma contradição, porque a pessoa está trabalhando daquela forma e buscando a sobrevivência em função disso. E já quando eu participei, um certo tempo, quando estava estudando Direito, participei da polícia, do judiciário, nós descobrimos comerciantes que chegavam para um morador de rua e diziam o seguinte: não quero vocês aqui na minha porta à noite. Passem aqui depois das 2 horas, quando estamos fechando, nós vamos dar o que sobrou aí para vocês.
Isso tem um monte. E isso ainda existe até hoje. Tem muitos, não tem como. Então, vejam bem, tudo que a gente está mencionando aqui incentiva a pensar nesse debate. Mas é o imediatismo, né? Resolve. Claro. Você não vem aqui me incomodar, depois quando estiver fechado você vai ter tua comidinha. Deixa eu só recuperar aqui o Disque Urgência Social 0800 17 77 66, está aí na telinha, né? Para você entrar em contato com o atendimento emergencial da Secretaria de Assistência Social de Santos, caso você perceba na rua o caso que tenha uma relação com isso. No intervalo, já a gente volta. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Olá, meu amigo Roberto de Ogum. Parabéns, sucesso na sua estreia no dia 1/7 na Santa Cecília TV. Você é um cara muito legal, super sério, competente. Sou seu grande admirador, seu amigo. Fique com Deus. Saúde sempre, principalmente, né, meu amigo? E sucesso, muito sucesso, tá bom? Fica com Deus. Estarei aqui te prestigiando. Um beijão no coração do seu amigo João Kleber. Tchau, tchau. Programa O Guru com Roberto de Ogum. Entrevistas, curiosidades, eventos, personalidades. Estreia dia 1º de julho na Santa Cecília TV. A maior programação regional da sua TV. O Colégio Santa Cecília oferece diversas atividades recreativas no mês de julho. Aproveite! Deixe seus filhos de 3 a 9 anos de idade passarem momentos agradáveis de descontração e muita alegria com professoras especializadas, vagas limitadas e valores promocionais. Informações 3202-7136 ou www.colégio.unisanta.br. Tudo bem, voltamos à sequência aqui do ponto de vista, né? A questão dos moradores de rua, o uso do crack aqui pelas ruas da cidade, enfim, algo que é extremamente complexo, de difícil solução. As pessoas se sentem importunadas de um lado, né? O poder público tenta resolver a situação de uma maneira correta, numa linha reta, enfim, né? Mas um morador aceita sair da rua, outro não aceita deixar a rua. Um usa crack constantemente, outro prefere bebida. Ou seja, cada cabeça é uma sentença, cada um tem uma reação diferente. Né? A secretária foi questionada. Isso é natural, né, Gisela? Evidentemente que cada cabeça pensa de uma maneira, cada ser humano age de uma forma, e os moradores de rua não são exceções a isso. Né? Não, quando a gente coloca todo mundo na mesma situação, dentro do mesmo saco e na mesma referência, a gente não consegue dar a resposta. Você vai ter resposta para uma situação. Então, tem diversas. A gente estava aqui no intervalo falando, que a Rosana também conhece um casal que frequenta uma região da praia e tal. Quando eles saem, outro dia ele falou, estou passeando com um cachorro, estou tomando conta de carro, a gente está morando aqui. O rapaz contou a história dele. Aí depois, no outro dia, ela disse que ele estava internado, que ele estava com tuberculose, que ele é de família austríaca. Austríaca? Ele é ascendentes austríacos e tal. Então, e você vê... aí quando você vê ele, né, limpo, penteado, com uma roupa, é uma outra pessoa. Não dá para a gente supor que são todos mal intencionados, agressivos, ou doentes mentais, ou dependentes de crack. Eu acho que até o álcool ele é mais preponderante, né, como a droga que mais leva para a rua, mas são histórias interessantíssimas. Eu acho que o Uriel estava comentando de um trabalho, né, para conhecer. Deve ter algumas publicações aí com pessoas, né? Fazer história de vida, fazer experiências, né, de relato da história oral dele. Acho que isso pode também ajudar a resgatar a própria identidade. Né? Gisela falou há pouco, né, Uriel, sobre a atuação e os elogios que deve se fazer à pessoa da secretaria, né, porque realmente, claro, é uma dificuldade enorme a abordagem. Né? E acho que seria interessante a gente saber também
a partir da abordagem, a reação, né, que tem os moradores. Claro, cada um deve reagir de uma maneira diferente, não é uma coisa padronizada, imagino eu, né? Mas a insistência em permanecer na rua deve gerar uma certa dificuldade, enfim, na hora que há a abordagem por parte do poder público, né? Nós somos construindo, porque a gente está o tempo inteiro na rua, né? E não tem uma grande rotatividade dos profissionais nessa parte específica da população em situação de rua. A gente tem bastante cuidado com os profissionais e nós fomos construindo uma relação com as pessoas que estão nas ruas de bastante vínculo e de bastante respeito. Então, nós não sofremos rejeição quando nós estamos abordando, né? Nós não abordamos junto com a guarda, não porque a guarda seja agressiva, não é, de fato não é, tem uma abordagem respeitosa, mas é porque a figura da guarda é uma figura mais de opressão, enquanto nós trabalhamos na tentativa de criar vínculos. Então, nós temos bastante cuidado quando a pessoa não quer ser abordada, a gente não insiste, não faz uma abordagem se ela estiver extremamente alcoolizada, a gente entende, chama sim SAMU muitas vezes, chama consultório na rua, mas enfim, a gente vai construindo uma aproximação com aquela pessoa. O que nos importa é o vínculo. A partir do momento que você cria um vínculo, muitas vezes as pessoas saem direto das ruas para a casa de sua família, sem passar por um serviço. Ela se recusa a frequentar qualquer abrigo e os psicólogos e assistente social e operadores sociais, eles fazem todos os atendimentos ali na calçada. E aí faz a ligação, nós tivemos muitos casos assim, faz a ligação com a família, mas aquela pessoa permanece ali na rua, até que um dia ela sai da rua, a gente fornece a passagem, muitas vezes a gente leva as pessoas, ou então as famílias vêm buscar. Então é um processo, é como você falou, é um a um, cada história é uma. Eu gostaria de levantar uma questão que, evidentemente, eu não defendo a repressão e nem tampouco a obrigatoriedade ou atitude arbitrária, mas cabe-me uma pergunta. Quando você encontra uma pessoa que sofreu um problema na rua, um ataque de coração, um acidente, a primeira coisa que a gente pensa é chamar a assistência médica, vem a ambulância para levá-lo para o hospital. Uma pessoa que está numa situação dessa, bem drogado, bem ruim, ele não pode ser conduzido a um local onde possa ser tratado? É uma situação curiosa. E isso eu estou levantando porque eu tenho essa dúvida em relação, por exemplo, essa questão é debatida no setor universitário. Eu falo muito universitário porque no mundo todo a universidade é onde se fazem pesquisas, onde se buscam saídas para graves problemas, onde o mundo melhorou na universidade, que aliás está sendo culpada do desemprego mundial, porque a tecnologia que está chegando aí vai refletir evidentemente no desemprego. Mas a gente precisa ter que... Você quer saber o que, Uriel? Qual é o limite para ver até onde os médicos... Tira o sujeito na rua, bota no carro e leva para a internação. Vai tratar, não detê-lo, tratar e depois fala assim, bem, você já está bem, pode se levantar e vai para casa. Pois não. Especialistas, é possível dar essa resposta? Eu não sou especialista nisso, não mas é, assim, claro, tem uma questão do direito, né? De você pode conduzi-lo, se a gente vê alguém tendo uma convulsão, um ataque cardíaco, alguma coisa, a gente vai chamar o resgate para que ele seja levado. Então, a gente não pode levar, você pode chamar o resgate, aí cabe, quer dizer, se ele está sob efeito de alguma droga, mas ele está consciente, ele pode ir ou não. Né? Então, assim, o limite, eu acho, da internação compulsória, é claro que ele deve, se fosse para aquela história, né? Se fosse alguém da minha família numa situação dessa, eu não teria dúvida, se é minha filha, eu sou mãe, é responsabilidade minha. Mas quando é responsabilidade do Estado, né, ou do poder público, é uma situação bastante diferente, porque também não adianta entrar, ele fica 2, 3 dias e foge, sai. Né? O tratamento efetivo
ele tem um tempo para ele ficar de abstinência, para ele poder se recompor. Então, acho que a abordagem da família, conforme a Rosana falou, acho que tem que ser a primeira tentativa. Talvez que a família o veja em determinada situação. Às vezes já viu milhares de vezes, centenas de vezes, e considera um caso perdido, não sei. Mas que há determinados casos em que essa é uma situação que deve ser tomada, acho que sim. Como uma política generalista, assim, de uma abordagem, ó, todo mundo que tiver nessa situação a gente leva interna compulsoriamente, eu acho... até tem uma questão legal né, do... Gisela, normalmente, a maior parte das pessoas que defendem essa internação compulsória, na verdade, elas não querem resolver o problema da pessoa que tem aquele problema, ela quer se livrar do problema. Quer ficar com a consciência tranquila, quer higienizar a situação. Em alguma situação... Eu estou de acentuar, não estou defendendo de maneira nenhuma prisão. Estou defendendo o cuidado. Vamos dizer assim, o médico sabe que ele precisa, digamos, de uma internação no sentido de tomar um remédio, de descansar, de fazer, enfim, buscar uma saída. E, consequentemente, logo terminado o prazo, ele pode ser... É isso. Porque você chegar num lugar desse, encontrar uma pessoa numa situação que está mais para lá do que para cá. Vamos, ela não quer ir por quê? Porque ela não tem controle. E aí deixa lá e vai embora. Isso me deixa preocupado. Sim. Teria que ter uma saída discutida juridicamente, mas também a questão da medicina. O que se pode fazer numa situação dessa? Chamar a família, um recolhimento, não é uma prisão, não é nada. É um recolhimento para encontrar, conversar, debater, discutir, até encontrar uma saída para ela. O secretário já enfrentou isso N vezes, me parece. Né? Esse é o grande impasse, né, das nossas abordagens, quando você tem uma situação que a gente entende que é limite, né, e eu digo a gente entende porque nós não somos da área médica, né, e vou te colocar qual que é a situação que para mim é a mais desafiadora de todas, é a gestante. O que fazemos, né, porque nós temos o direito da pessoa e nós temos o direito da criança. Essa questão da internação compulsória, da redução de danos, por outro lado, enfim, é o grande debate da saúde. Né? Nós vimos agora em São Paulo, né, com a ação da Cracolândia, inicialmente foi judicializado, inicialmente foi concedido ou não. Quando a pessoa tem família, a situação, ou a família está perto, nós conseguimos localizar, a situação é menos complexa, porque a família pode solicitar a internação. Assume a responsabilidade. Né? Assume a responsabilidade, exatamente. Mas quando a pessoa está sem a família, é um profissional da saúde que tem que assumir essa responsabilidade. E aí realmente tem divergências, não só entre os profissionais, mas na academia. As universidades, dentro das universidades, têm correntes divergentes. A Unifesp fez um programa de redução de dano para o uso do crack, incentivando ou oferecendo o uso da maconha para substituir o crack, que é muito menos danoso a ele, aos demais e tal. Só que consumir maconha é ilegal. Então, a Unifesp não pôde, né? Faz um tempo já isso. Havia uma discussão enorme. Então, mas quem vai fornecer a maconha? Se isso é um programa científico e tinha benefícios, né, disso, então você tira de uma droga muito difícil de vício, de dependência muito forte para uma outra menos danosa nessa tentativa. Só que aí como ele vai comprar ou quem vai fornecer? É ilegal, né? O consumo não é ilegal, mas o tráfico é. Então, o Estado que vai vender. A gente tem várias questões permeando isso. É dificílimo, é um assunto. E é o que a Rosana falou, mesmo dentro da academia, mesmo dentro do âmbito da lei, né, do judiciário aí, dos direitos civis, é como você vê também a questão de um psicótico em surto ou não surto, né? Ou alguém com uma demência avançada, o quanto que ela tem consciência e poder de decidir sobre ela mesma. São todas questões limites, né? E que desafiam a ciência, as pessoas, os técnicos. Né? E o curioso é que se essa pessoa cometer um crime, ela está sem o controle e, consequentemente, a penalização dela é diferente. Sim. Pois é, todas questões problemáticas e polêmicas, né? E com relação a essa questão legal, né? Eu acho que está mais do que passou da hora de se colocar em discussão isso
e encaminhar uma votação e regulamentar esse tipo de coisa, pelo menos com objetivos medicinais de tratamento, né? Estamos fechando aqui o ponto de vista, mais uma edição, agradecendo aqui a secretária Rosana Russo. Obrigado, sucesso, secretária. Eu que agradeço. Obrigado sempre ao Uriel, que está sempre conosco. Gisela, valeu mais uma vez, hein? Obrigado. Muito obrigada, Diana. Obrigado, Gisele. O Renato Santana sempre conosco, né? De segunda a sexta-feira. E o programa sempre com você, ao vivo, 1h30 da tarde, segunda a sexta, com a reprise às 8 da noite. Obrigado. Tchau.